Bom dia, tudo bem? Beleza? Tá. Gente, na aula anterior eu mandei para vocês as nomenclaturas dos hidrocarbonetos ramificados, tá? A gente englobou tudinho, salcanos, salcenos, salcinos, ciclanos, aromáticos, enfim. Hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho da nomenclatura dos alcanos, tá bem? E eu vou fazer como que ele pode aparecer para você os exercícios. No caso, eu mandei para vocês marquei, né, uns exercícios ali do livro que aí vocês conseguem fazer e dar uma conferidinha, tá? Por isso ainda não larguei uma lista de exercícios, tá bem? Então hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de alcanos, tá? Para quem tá ainda com umas dúvidas, vocês podem ver que tem várias regras, mas nada demais, gente, é só fazer bastante exercício que vocês vão conseguir com certeza, tá bem? Beleza, vamos lá então. Aqui, tenho esses exemplos assim. O que eu tenho que saber primeiro? Primeiro, eu tenho que olhar, tá? A minha cadeia e ela deve conter, principalmente, cadeia principal e ramificação. Que vai ser minha cadeia principal? Aquela que contém maior quantidade de carbonos, tá? Aquela que segue assim, a maior quantidade de carbonos. Como isso, sim, só? Ela vai ser sempre linear? Não necessariamente. Às vezes ela pode subir, ó, vocês podem contar de cima para baixo, de baixo para cima. Não tem regra em relação a isso. Mas normalmente a gente prefere olhar como se diz? Pela cadeia linear, tá? Vamos olhar aqui os exemplos, tá? Esse aqui, por exemplo, primeiro, vamos ver quem que vai ser minha cadeia principal. Se eu contar olhando na forma linear, ó, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 carbonos. Nesse sentido, tá? E aí eu considero, obviamente, né, os que não estão dentro da cadeia principal, eu digo que é uma ramificação. Então, eu não conto com eles, eu esqueço deles. Tá? Ele não está dentro, ele não pertence à cadeia principal. Ele é uma ramificação. Que nem uma árvore, né, gente? A árvore, ela tem as suas raízes e as mãozinhas são as ramificações. Ocorre da mesma maneira. Eu faço essa analogia normalmente, tá? Então, se eu considerar, por exemplo, aqui eu começar a contar 1, 2, 3, 4. E aí eu considero aqui ramificação e aqui ramificação. Ela tem quantos carbonos? Daqui para cá ele tem 4 carbonos. Se eu olhar linearmente, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, minha cadeia principal é essa aqui, ó. Tá, gente? Belezinha? Isso é uma ramificação. Isso é uma ramificação. Normalmente assim a gente faz, né? Faz um quadradinho na cadeia principal. E o que não está dentro da cadeia principal, ramificação, tá bem? Tá, beleza. Uma vez que a gente faz isso, a gente pega o seguinte, numera os carbonos. Aí, pessoal, quando vocês vão numerar os carbonos, você estipular, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, tá? Tem uma regrinha. A numeração dos carbonos deve ter o maior número possível. Como assim? As ramificações têm que ter números menores, tipo, de preferência não ser 7, 8, claro, depende da cadeia, né, gente? Pode ter milhares, pode ter 20, né? A gente não tem previsão, né? São milhares e milhares de moléculas orgânicas. Mas, de preferência, a gente coloca bem pertinho, assim, dele as ramificações, tá? No caso desse aqui, especificamente. Eu vou chamar esse aqui de carbono 1. Por que não vou chamar esse aqui? Se vocês olharem comigo, ó, eu faço 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho 2 ramificações, percebe? Tá? No carbono 3. Guardem isso, carbono 3. Se for vir desse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Se eu considerasse esse carbono 1. Então, percebam que no carbono 4, contando daqui para cá, eu teria essas 2 ramificações. Então, qual é menor, o 3 ou o 4? O 3. Então, a primeira maneira como eu numerei está correta. Então, eu chamo esse aqui como carbono 1, 2, 3, 4,
5, 6, tá? Uma vez que eu numerei ele, agora eu chamo esse aqui. Minha cadeia principal tem 6 carbonos. Ele tem prefixo hexa, né? Terminação ano, né? Somos só o caso. Esse aqui é chamado de hexano, tá? Os átomos que estão dentro aqui, tudo junto, são... eu tenho o hexano. Agora eu vou para os radicais. CH3, ele é radical metil, né? Porque ele só tem um carbono. E outro aqui é o metil. Tá? Uma vez que eu achei o nome dos elementos que estão dentro da cadeia principal e as ramificações, agora eu posso fazer a nomenclatura, tá? Então, como é que eu vou nomear isso? Primeiro, pessoal, vocês precisam colocar a posição da ramificação. Sempre antecede a tudo, tá? Posição, numeração. Percebam que no carbono 3 eu tenho metil. Então, vou lá e escrevo. 3. Esses números têm que vir com vírgula, quando tenho mais de uma ramificação. 3. Também eu sei que no carbono 3 tem outra ramificação. Então, coloco o 3. Estou informando isso, tá? O que eu tenho no carbono 3 e 3? Eu tenho o metil e tenho o metil. Como eles são dois radicais, dois substituintes iguais, eu posso utilizar a palavra di, tá? Metil, a continuação eu escrevo o nome metil e hexano, tá? Tá bem? Beleza? Vamos lá. No outro exemplo, o que vocês acham? Vamos lá, olha o nome aí. Vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que eu já comecei por aqui, gente? Porque é mais perto da ramificação. Eu já percebo que aqui tem minha ramificação. Se eu olhasse nesse sentido, tenho 9 carbonos, tá? Se eu contasse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e achasse que isso for ramificação, teria 8 carbonos. Então, não dá. Então, eu considero esse cara aqui como minha cadeia principal, tá? Aí, vamos a contar. Esse aqui é o carbono 1. Lembra? Ele está mais perto da ramificação. Por isso, não vou utilizar esse aqui como carbono 1, tá? Está muito longe da ramificação. Então, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Numerei. Aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho outra ramificação. Se eu tenho 9 carbonos, ele é o nonano, tá? Aqui, essa é a minha ramificação chamada de metil, meu substituinte no caso, e esse aqui é o etil, tá? Beleza, tá. Vou nomear ele que nem eu fiz aqui. O que vocês têm que lembrar uma coisa, gente? Quando a gente tem duas ramificações diferentes, a gente tem que obedecer a regra da ordem alfabética. Como assim? Eu tenho que colocar em ordem alfabética, então. Antes do M vem o E, né? Então, primeiro eu tenho que nomear o etil e depois o metil, quando for colocar ele. Vamos fazer? Então, tenho que colocar a posição da ramificação. Então, no carbono 4, faço um separadinho, coloco etil, lembra que faço o hífen, tá? Tracinho, 3, metil, nonano, tá? Então, indiquei que no carbono 4 eu tenho o etil, no carbono 3 eu tenho o metil, e o nome completo dele, né, é que nem dizer nome e sobrenome, e o nome completo da ramificação é o nonano, certo? Fácil, fácil. Depois vocês vão pegar a mamãe, tá? Já quando ele me dá o nome e eu preciso construir, mais fácil ainda, tá? Como é que eu faço, Sora? Por onde inicio? Primeiro, a gente vai olhar aqui, ó. Percebam que sempre aqui, no final, é a minha cadeia principal, tá? Então,
hexano quer dizer que eu tenho a minha estrutura, né? Ele tem 6 carbonos. Então vamos fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Estamos fazendo a estrutura, calma, calma. E diz que no carbono 3 tem o radical metil, ou substituinte metil. Então, vou chamar esse aqui de 1, tá? 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho metil. Certo? Agora vocês completam, né, a estrutura como deve ser. Aqui tem 3 carbonos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pronto. Terminou o exercício. Fácil. Vamos pro próximo. Pentano. Ó, 2,2 de metilpentano. Lembrem de novo, ó. Esse cara aqui é o esqueleto da minha estrutura. Então, escrevo 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fiz 5 carbonos. Eu sei que no carbono 2 eu tenho um metil e também no carbono 2 eu tenho outro metil, então vou botar para cima. Certo? Beleza. Tem mais alguma informação? Não. Então, completo o resto da minha estrutura com os hidrogênios, né, gente? Como tem que ser. Certo? Deu. Acabou. Tá ali a minha molécula. Eu espero que essas dicas tenham sido... tenham ajudado, né, para vocês. E na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai entrar com uma aulinha um pouquinho mais compridinha. A gente vai ver o resto das nomenclaturas, tá bem? Belezinha? Estudem e qualquer dúvida me chame, por favor. Aguardo vocês. Beijo!